Podcast Bancada Azulina. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 47, onde a gente vai falar do jogo contra o Itabaiana, o qual vencemos por 1-0 lá na Serra, e falar também do pré-jogo contra o Botafogo da Paraíba, jogo que acontece no próximo sábado, dia 1º de fevereiro, lá em João Pessoa, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. E para falar desse jogo, temos uma reestreia, a primeira vez em 2020. Ari Júnior, feliz ano novo! E aí, meu amigo, como é que você está? Feliz ano novo, pessoal da bancada. Feliz ano novo a todos que estão nos ouvindo, né? Realmente meu recesso acabou, estou aqui de volta. Na torcida lá estavam perguntando por que eu não estava participando. E parecia até desculpa, né? Que era o motivo, era porque eu dormia cedo nas gravações. Costumam ser após as 10 e geralmente eu já estou dormindo. Mas vamos lá, vamos comentar aí o jogo do Itabaiana e um jogo que sempre é difícil para a gente. Confiança sempre tem dificuldade com o Botafogo. Estamos em outro patamar, né? Vamos usar esse termo que está sendo bem usado no Brasil. Mas vai permanecer, eu creio que vai permanecer um jogo difícil. Continuando aqui com as apresentações, Fernando Santana, o Dragão Gaiato. E aí, Fernando, como é que você tá, meu camarada? Tudo na paz, e aí, tudo certo? Como é que tá minha bancada, minha galera? Tá todo mundo ouvindo a gente aí? A gente vem desse resultado aí contra o Itabaiana, né? Como diz o menino Mil Grau, passei na federação e comprei um pênalti, mas satisfeito eu não tô muito não. Mas vamos lá, a esperança ainda existe no trabalho de Daniel. Beleza, o menino Renan Gorni é irresistível, o zagueiro teve que abraçá-lo. Continuando as apresentações, Ellen Graça. E aí, Ellen, como é que tá a sua semana, minha querida? E aí, pessoal? Boa noite para todo mundo. Quer dizer, né? Bom dia, boa tarde, não sei a hora que o pessoal vai ouvir. Tudo em paz, né? Muito feliz com a posição do Confiança na tabela do Sergipano, da Copa do Nordeste também, né? Porém, não estou muito confiante no futebol apresentado até agora, mas como acabaram de falar, né? Vamos ter fé em Daniel Paulista que tudo vai se resolver, com fé em Deus. Que as pedras voltem a dar leite. Lucas Matheus, seja bem-vindo. Como é que você tá, meu camarada? Fala, Mike. Saudações azulinas a todos. Tô feliz, né, Mike? Estamos aí na liderança dos dois campeonatos, Campeonato Sergipano e na Copa do Nordeste. Mas a gente ainda tem que melhorar bastante em algumas coisas e é isso que a gente vai comentar aí daqui a pouco. E fechando a bancada de hoje, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como é que você tá? Como tá a sua semana? Fala, Mike. Um forte abraço a todos os companheiros de bancada. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouve. A semana tá bem, né? Tá alegre na medida do possível, né? Porque uma vitória é sempre uma vitória, né? Mas agora já é tensão na preparação para o jogo contra o Botafogo da Paraíba. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br, além de todos os aplicativos de música como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no seu aplicativo de podcasts favoritos, inserindo lá o nosso feed, ou mesmo fazendo a busca pelo nome do nosso podcast. Também está disponível no YouTube. E caso você tenha alguma dúvida de como ouvi-lo, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para te ajudar. Vamos nessa, vamos começar pela tradicional análise do primeiro tempo. Ari Júnior, Confiança entra em campo com muitas modificações, 6 modificações para ser mais exatos. 2 por conta da suspensão de Ítalo Ienes pelo terceiro amarelo e outras 4 por opções de Daniel Paulista. Como esse time renovado entra no primeiro tempo para enfrentar o Itabaiana e como a gente construiu essa vitória magra já no primeiro tempo?
Bom, primeiro ele ameaçou realmente em entrevistas, né, que poderia ser o momento de poupar certos atletas, né, pela sequência de jogos. E eu acho principalmente Amaral, ele é um jogador que ele acompanha ele há muito tempo. Eu acho que ele sabe tanto do potencial quanto suas limitações, né? Limitações, nesse caso que eu falo, clínicas físicas. E muita gente, né, falou que ele não teria coragem de botar logo no clássico, já estavam até julgando nosso treinador que não era o momento. Porém, ele foi lá, colocou, né, e mostrou, para mim ficou claro que zaga nós temos, né, tanto titular como reserva. Aliás, nós não sabemos ainda quem é a zaga titular, quem é a reserva, ficou essa sensação. Né? O Silva, ele ainda não soltou, eu prefiro acreditar nisso, né? Porque que a torcida do 13 gosta dele, eu acho que ele ainda tem muito a apresentar. Né? E o Marcelinho a gente já conhece, o camisa 5, eu me esqueço o nome dele, né? Esqueci agora o que substituiu o Amaral ali. Jefferson, né? Jefferson. Fez também uma boa partida. E o Reis também, ainda, na minha opinião, tem um pouco a mostrar. Infelizmente, nosso centroavante se machucou. Infelizmente, eu digo na questão rotineira da coisa, né? Porque tem muita gente que não está gostando do desempenho dele nesse momento no Confiança, né? E aí foi o que ele teve que colocar o Everton, né? Logo, mas pulando um pouquinho, veio o pênalti, né? Que nos deu a tranquilidade, porque Renan Guarani bate muito bem, ele tem uma frieza incrível, e o jogador para bater pênalti tem que ter aquela frieza, e ele já demonstrou que tem, né? Pelo menos para isso ele é muito bom. E eu estou esquecendo de alguém, né? O Rafael Villa também jogou bastante, jogou bem. Que para mim hoje está sendo um jogador que mais ousa ali. Não tínhamos Ítalo, né? Que é uma pessoa que a gente espera uma jogada individual. Então a gente ficou esperando muito a mercê dessas individualidades ali pelo meio. E o Confiança foi senhor do jogo, senhor do primeiro tempo, na minha opinião. Eu vou adiantar, para mim eu só vi um time até agora no Sergipano, coincidentemente é o nosso. Né? O Lagarto empatou com a gente por nossa incompetência. Nós fizemos um primeiro tempo quase perfeito, né? Do estilo Confiança mesmo, quando bota ali para nossa torcida. E, né, a minha maneira de analisar é essa. Eu sei que nós temos problemas pontuais ali na equipe, né? Do meio para frente. Mas Confiança foi senhor do jogo, teve o controle, uma bola ou outra, claro que assusta, você não só vai atacar, né? A outra equipe vai ter que se mostrar também. E passando a bola para Fernando. Fernando, segundo tempo, o que é que você achou com Senghorny, que saiu machucado, então entra Everton, o time se abre mais, tem chances de puxar contra-ataque, e como você fez a leitura desse segundo tempo e o que faltou para que a gente sofresse um pouco menos ou saísse com a vitória mais elástica? Partindo do princípio do primeiro tempo que fizemos, né? Com a lesão de Gorni, a gente olhou para o banco e não tinha ninguém para entrar, né? E eu tenho uma informação aqui que pelo menos 20 dias é o retorno dele. Teve uma lesão muscular na coxa e pelo menos com 20 dias Gorni vai voltar. Então, até lá, quem poderá bater pênalti por nós? Porque se for pensar pelo jogo do Lagarto, como o Ari falou, foi incompetência nossa, mas porque também não teve um pênalti. Porque se tivesse, a gente tinha ganho. Eu fiquei, primeiro, bem chateado com o jogo em relação à arbitragem, mas isso a gente pode comentar depois. Em relação ao segundo tempo, eu vi o Confiança
ele muito bem postado, apesar da mudança de peças, né? A gente teve uma grande mudança no time, né? Principalmente ali na parte defensiva. Eu queria ressaltar a partida que Marcelinho fez, foi muito bom na marcação, todo mundo esperava que fosse o contrário, né? Que a gente ia sofrer, mas ele foi muito bem. A nossa zaga, com a zaga dando chutão, mas uma organização que eu achei muito interessante do time. Eu acho que é o que está fazendo Confiança ganhar as partidas, é a nossa organização. Isso tem feito bastante diferença nos jogos. No segundo tempo, Confiança perdeu o interesse de atacar, até a expulsão do jogador deles lá pelo segundo amarelo. O nome dele eu não me recordo agora, mas colando aqui, o nome dele era Otávio. Ele foi expulso e deu campo para o Confiança, mas o Confiança não quis atacar. Então, eu fiquei decepcionado nesse momento, esperava que o time começasse a mandar no jogo, e isso não aconteceu no segundo tempo, principalmente pressionando o Itabaiana com um homem a menos. Daniel fez algumas substituições, tentou algumas alternativas. Diante do que aconteceu no jogo inteiro, eu achei que Confiança não merecia sair com a vitória com esse segundo tempo que fizemos. Um segundo tempo que teve apagão, mais problema do futebol sergipano, e não merecia sair com a vitória, mas nem sempre o futebol é merecimento. Renan estava lá, bateu o pênalti e nos colocou na liderança isolada do campeonato. Beleza. E chamar Ellen Graça na conversa, e vou fazer talvez a pergunta mais difícil, a pergunta que toda a torcida está se fazendo. O que fazer para esse time marcar gols, ou pelo menos chutar gol, já que muitas vezes nem isso a gente consegue fazer direito? Bom, inicialmente eu aconselharia treinar um pouquinho mais as finalizações, porque desde o jogo contra o Sergipe o problema está nas finalizações. Eu não sou das mais entendidas de futebol, mas eu vejo que a deficiência mora ali. Tem uma coisa assim muito esquisita, que Confiança tá na cara do gol e não consegue finalizar. E eu concordo com o Fernando também. No segundo tempo, o Confiança deu uma sei lá, morreu nesse jogo do Itabaiana. Não sei o que tá acontecendo. Peraí que a participação especial tá querendo falar. Mas eu acho que a gente, tirando a parte das superstições, né? Eu tô achando que, velho, a equipe não é ruim. Eu achei essas modificações que Daniel fez, eu achei bacana. Eu senti um pouquinho mais de velocidade do meio pra frente no primeiro tempo desse jogo contra o Itabaiana. Eu senti que Alisson tem mais espaço com o Marcelinho com a 2. Eu não sei, bicho. Eu, sinceramente, acho que todo torcedor tá se perguntando, e eu me incluo. Porque eu também não tenho ideia do que tá acontecendo por Confiança não conseguir marcar. Eu continuo considerando aquela minha ideia do último podcast que a gente gravou, que eu gravei, na verdade, de que os outros técnicos estão sacando qual é a Daniel Paulista, estão trabalhando em cima disso, mas tem que ir além disso, velho. Daniel tem que inovar, Daniel tem que pensar em alguma estratégia, porque a equipe não é ruim para um campeonato sergipano, como a Ari falou, é o melhor time. É o melhor time. Se você analisar os outros jogos, eu só acho que eu só pude assistir um sem ser do Confiança. Assistir não, ver alguns lances soltos. Mas a equipe não é ruim. Eu acredito que Daniel tem que pensar numa estratégia assim nova, porque as que ele já utilizou a galera já está sacando e está trabalhando em cima disso. Eu acho que é isso que está prejudicando um pouquinho a Confiança também. E fechando a primeira rodada, Vinícius Ribeiro. E aí, Vini? Das alterações que Daniel fez de saída, de quem você gostou mais e como você enxerga esses jogadores possivelmente no time titular, ou que não contém condições mesmo de entrar na titularidade? Então, Mike, eu estava aqui fazendo uma breve análise da escalação. Daniel Paulista só não trocou quem ele não tinha reserva. Se a gente prestar bem atenção, todo mundo que tinha reserva ele mudou, né? Inclusive o Marcelinho, a gente não para pra pensar, mas o Marcelinho foi uma alteração, né? Ele é deslocado para lateral, né?
no lugar de Thiago Henrique, porque ele é o substituto de Thiago Henrique, porque não tem outro lateral. Então, assim, uma substituição que precisava ser feita até para preservar o atleta o momento que vive, em nome de todos os serviços que já prestou o clube, era a alteração de Everton, né? E isso me deixou um pouco intrigado o que está acontecendo de fato com o Confiança ali no meio de campo, porque Pires entrou e foi igual ou pior o futebol de Pires com relação ao futebol de Everton. Jogou muito mal Pires, entrou muito displicente, errando partes, assim como Everton entrou mal de novo, mais uma vez entrou mal, né? Mas entrou menos pior do que os últimos jogos que fez, né? O Reis não entrou bem, o Alisson não entrou bem. Então, assim, eu acho que as surpresas positivas com as entradas ficaram para a defesa mesmo. O Marcelinho foi muito bem na lateral. Pela primeira vez eu vi o Marcelinho marcando. É algo inédito pra gente. Eu achei a dupla de zaga foi muito bem. O Mancini e o Simon. O Mancini foi chamado por metade da transmissão pelo narrador de Marconi. Eu procurava esse Marconi, não achava no Confiança. Mas eu acho que a defesa, já foi dito aí por Ari, a defesa do Confiança se mostra um dos pilares desse elenco, né? Tanto a defesa titular quanto a defesa reserva tem mostrado que de fato é um pilar importante para o Confiança. E analisando do ponto de vista de que o Confiança mudou mais da metade do seu time, né? Não sofreu contra o Itabaiana, porque a dificuldade que o Confiança teve foi por si próprio. O Confiança não sofreu contra o Itabaiana e venceu mais uma vez. Foi com gol de pênalti, mas venceu. Isso mostra que mesmo o Confiança estando com os jogadores do meio para frente em um momento difícil, o Confiança tem facilidade para ganhar desses times, com exceção do Lagarto, que a gente não conseguiu fazer gol, mas também não sofreu, né? A gente dominou o Lagarto, a posse de bola mostra isso do Lagarto. Então o Confiança tem tido uma facilidade para ganhar desses clubes, né? Mesmo diante das suas limitações de início de temporada, jogadores sem entrosamento, jogadores sem a condição ideal, né? Renan Gorni em uma fase normal, mas assim, a gente tem conseguido ganhar. Nós somos os líderes isolados do campeonato, né? Ninguém vai encostar na gente nessa rodada. Então, isso diz muito sobre o clube, né? As pessoas costumam dizer que o campeonato sergipano não é parâmetro para avaliação. É sim. O campeonato sergipano é sim parâmetro para avaliação. Tanto é que o Frei Paulista, que perdeu para o América de Pedrinha 3-2, foi ao Ceará no PV e empatou com o Ceará, que é um clube de Série A. Então, assim, é importantíssimo a gente analisar o campeonato sergipano, né? Nesse sentido de que é um parâmetro importante para a gente avaliar o nosso elenco. Alguém mais tem algo a falar sobre esse jogo contra o Itabaiana? Eu queria comentar sobre a arbitragem, né? No nosso clássico contra o Colorado, teve até representação na federação. O pessoal do lado de Itabaiana também saiu reclamando, chiando da arbitragem. E eu não vi metade da indignação das pessoas em relação à conduta do árbitro, que não foi só o pênalti, que na minha opinião é duvidoso, apesar de considerar que possa ser marcado, mas na minha opinião é duvidoso. O árbitro ele não teve em nenhum momento o controle da partida, tendo já por comparação a quantidade de cartões amarelos que ele distribuiu e as expulsões. Os jogadores estavam mandando no jogo e o árbitro atrapalhando realmente o espetáculo. Eu achei um absurdo a arbitragem de Cláudio Francisco, boneco de Olinda, bonecão do posto. O que ele fez em Itabaiana foi ridículo, não é digno de arbitragem de futebol profissional, não. E eu não vi esse mesmo tipo de comentário da massa, da torcida, como foi contra o jogo do Sergipe, que aí teve aquela questão que a gente já debateu no bancada passado, da inclusão da mulher no esporte, até através da arbitragem. Em relação a isso, eu fiquei bastante decepcionado. Espero que a federação
com os aprimoramentos que ela faça, consiga melhorar o nível de arbitragem do nosso futebol, porque não pode estar acontecendo uma coisa dessa, né? Os jogos são muito mal apitados, isso realmente me incomodou bastante. Eu só queria deixar claro que para mim foi pênalti, né? Foi pênalti, sim. O jogador do Itabaiana não só segurou, como atropelou o nosso atacante. Eu também enxerguei pênalti no lance. Teve o pênalti que eles estão questionando, que a imagem foi rápida, eles não deram a mesma ênfase que se deu ao pênalti que realmente foi marcado, e aquele sim foi duvidoso. Não dá para saber exatamente se a bola bate na cabeça, até porque estava um pouco distante a câmera, ou se bate na mão do jogador azulino, mas se houve um erro, foi no pênalti não marcado para o Itabaiana. O pênalti que Renan Gorni sofreu e marcou foi muito claro que foi pênalti. E Fernando foi muito feliz. A arbitragem de Taslane foi infinitamente superior à de Cláudio Francisco no clássico de terça, e não houve metade do chorume que houve por parte do Sergipe. Não sei se é porque o Itabaiana se respeita mais em relação à arbitragem ou em relação ao Sergipe, ou se é simplesmente porque quando é uma mulher apitando é mais fácil querer crescer em cima dela. Eu acho que é a segunda opção mesmo, Mike. O desespero do lado vermelho já é bem maior. Aí eles têm que reclamar. Podcast Bancada Azulina. Vamos então passar para a próxima partida. Temos um jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Belo, lá em João Pessoa, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste desse ano, os resultados estão de acordo com o que a gente já esperava. O grupo mais forte, que esse ano é o Grupo A, está conseguindo vencer a maioria de suas partidas em relação ao Grupo B. Então, o Bahia, é só essa semana dos que já aconteceram, o Bahia venceu o Imperatriz, o CRB venceu o Santa Cruz, na rodada anterior o Sport já tinha vencido o CSA, houve a zebra lá do Frei empatando com o Ceará. Então essa condição, e o fato da gente já ter 3 pontos na tabela dentro da vitória do ABC, nos dá a condição de, vencendo esse jogo do Belo sábado, a gente já larga na frente muito para se classificar. Lembrando que em um cenário parecido com esse que vivemos, o Vitória se classificou ano passado com apenas 9 pontos. Então a gente estaria aí muito perto de alcançar esses 9 pontos, caso a gente consiga vencer o Botafogo da Paraíba. E aí, Ari Júnior, o que fazer para chegar lá em João Pessoa e vencer o Botafogo, que sempre é difícil, a gente tem uma freguesia incômoda em relação ao Belo, ainda que nas últimas 2 temporadas a gente tenha conseguido equilibrar mais os jogos. Primeiro, o respeito, né? O motivo não falta, né? Pra gente ter que respeitar o Botafogo. Jogando em casa, né? E os outros motivos que eu já me adiantei aqui, você acabou de citar. Precisamos entrar fechadinhos, como já foi citado aí, a equipe, ela vem do goleiro ao meio de campo, ela está muito bem formada, né? Nós conseguimos tocar bem a bola, né? Nosso problema está no último passe, que para mim foi o principal problema contra o Sergipe, né? Ellen disse que o problema foi nas finalizações. Na minha opinião, o problema maior foi no último passe contra o Sergipe. Aquela última bola, o Confiança sempre na ansiedade errava, né? E a finalização. Primeiro, queira ou não queira, nosso centroavante se machucou, né? O Mikael deve jogar, não sei. Eu sei que ele entrou no bid esses dias, né? E vamos precisar da experiência de jogadores como Rafael Villa, né? Que já jogou lá várias vezes, né? Contra ele. O próprio Everton, pessoal, né? Eu sei que o momento do Everton
não é dos melhores, é um cara que já vem, né, sendo criticado há alguns anos, mas como o nosso professor Daniel Paulista mesmo citou quando tirou ele no jogo, é um cara importante, né? É um cara de grupo, é um cara que na hora H não foge, né? É um jogador que pode ajudar muito lá a acalmar os ânimos, né? Numa partida difícil, lá no meio de uma partida difícil. Então, a síntese é o quê? Jogar com inteligência, né? Ir fechadinho e sair sempre na boa, encaixando os contra-ataques, que eu creio que a gente volta com um bom resultado, até porque toque de bola a gente tem, né? Já deu para perceber que esse time ele tem um toque de bola bom. Então, se a gente fizer um gol, é tentar administrar lá, tocando essa bola. Beleza, Ali. Fernando, com a saída de Gorni, hoje tem matéria no Globoesporte.com. Provavelmente Mikael entra no lugar dele e assume essa posição aí de centroavante, que é algo que a torcida já espera há um bom tempo. Ele atrasou aí a chegada dele no BID pelos aqueles problemas do Sport que a gente já mencionou. O que você espera desse novo comandante do ataque? Será que ele sente o peso ou o fato dele ter vindo do Sport torna essa transição mais fácil? Ele é um moleque da base do Sport, né? Eu espero que ele faça gol, é isso que a gente espera do camisa 9, né? Que ele consiga segurar a marcação lá na frente, seja um cara que, mesmo a trancos e barrancos que falte habilidade para ele, mas que ele faça gol. É disso que a gente espera. Hoje, para o Confiança, é mais o sistema ofensivo mesmo, assim, claro, um cara na fase sempre faz diferença, né? Mas o sistema ofensivo dando bola pro cara, o cara botando para dentro, resolve, porque dá tranquilidade pro time trabalhar. Eu vi Ari no começo do podcast falar que o nosso time tem zaga, só tá faltando o Taylor, né? O nosso time, para completar a música. Porque em relação à marcação, tá bem postado. Eu espero sinceramente que, assim, Daniel Paulista consiga usar um esquema tático que favoreça a presença de Mikael na área, né? Nós até no ano passado, com o Tito, com o Gorni, nós não vimos um time que tinha no centroavante a figura principal de goleador, né? Então tivemos um time com diversos goleadores, várias formas de fazer gol, muita bola cruzada e algumas jogadas até interessantes ali em tabela. Então eu acho que ele não vai mudar muito a característica, mas se esse Mikael for aquele cara chama gol, então tá tudo resolvido, porque na hora que a bola cair no pé dele, meu amigo, eu só quero gritar gol e ficar feliz para sempre. E nunca mais olhar pra cara de Gorni. Você vai querer olhar pra cara de Gorni sim, pra ver o gol do acesso. Nunca mais, também demais. Lucas Matheus, que esteve calado esse tempo todo, porque eu também não chamei, eu tive aqui uma leseira. Lucas, como você espera esse Botafogo que está se preparando mais uma vez? O Botafogo da Paraíba é a eterna promessa, é o time que sempre vai ser o time do futuro, sempre vai subir e nunca sobe, mas tem alguns jogadores interessantes, exemplo de Pimentinha, que quase veio jogar aqui no Confiança o ano passado, marcou no último jogo. Eles jogaram ontem contra o Nacional de Patos e venceram por 3-2. O que é que você vê aí de interessante nesse time que tá aí que vai anunciar no dia do nosso jogo Léo Moura na sua lateral? Então, Mike, você sabe que eu tava dando assistida hoje no jogo Botafogo da Paraíba contra o América de Natal pela Copa do Nordeste, que foi a estreia, né? Foi 0-0 lá na Arena das Dunas. E eu achei um time que tem alguns pontos que a gente tem que observar, né? Eles têm uma defesa muito bem postada também. E a gente já teve essa dificuldade contra o Lagarto. Provavelmente a gente vai ter essa dificuldade contra o Botafogo também no primeiro tempo. Eles contam com um zagueiro muito bom, aquele Fred, que jogou no Grêmio, jogou no Goiás. Eu acho que vocês devem se lembrar muito dele. Ele, além de ser um zagueiro muito seguro, eu gostei assim, dele, o posicionamento dele contra o América de Natal.
além de tudo isso, ele ainda é artilheiro, né? Ele volta e meia faz uns golzinhos aí, então tem que tomar muito cuidado com bola aérea, com, enfim, cruzamentos. Ele é muito bom nas alturas. Eu gostei também muito de um volante chamado Juninho Silva. Ele ajuda muito a defesa a todo momento, é um carrascozinho igual a Amaral. Então, assim, a gente vai ter muita dificuldade também com ele. E também tem um atacante camisa 9, o Lohan, que ele, no jogo contra o América de Natal, ele não apareceu tanto, mas é um atacante que é goleador, é conhecido lá no Rio de Janeiro, é um menino, mas jogou muito bem, jogou lá, se eu não me engano, foi pelo Friburguense, tem muitos gols aí e pode assustar também lá na frente. Mas nada que, assim, seja tão assustador. Eu assisti o jogo inteiro, acho que o Confiança tem sim como ganhar o Botafogo da Paraíba. Eu acho que a nossa maior dificuldade, na verdade, gente, vai ser contra os times assim de grande porte, digamos assim, né? Fortaleza, Bahia, mas os outros times eu vejo assim bem nivelados com Confiança, inclusive o Botafogo da Paraíba. Mas o Botafogo também tem um treinador experiente, né? Que é Evaristo Pisa, que é um treinador que ele tem uma característica que ele coloca um time com muita pegada, então a gente pode esperar um jogo aí bem pegado, igual esse do Itabaiana, que foi amarelo para todo lado. Não sei como é que o juiz vai se comportar. Você falou em relação à Pimentinha, inclusive o Evaristo ele deu uma entrevista, acho que foi ontem ou foi hoje, que disse que Pimentinha ele ainda não está no melhor vigor físico dele. Ele entrou, se eu não me engano, no jogo de ontem, mas não foi bem, foi um pouco criticado pela torcida. Mas assim, pelo que eu vi pelo jogo, o Botafogo joga no 4-4-2, mas quando ele coloca o Pimentinha, fica um 4-3-3, né, com Pimentinha, Lohan e Kelvin. Mas assim, é um time que dá para a Confiança ganhar. Pelo que eu assisti o jogo hoje, não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que se preocupar muito com essa última bola que a gente ouviu Ari falando, ouviu Ellen falando, enfim. Esse passe que o meio de campo vai dar para o atacante, que provavelmente vai ser Mikael, não sei, tem que ir certinho, porque a defesa é muito bem postada. A gente vai ter dificuldade nesse jogo contra o Botafogo. Beleza, meu amigo. Eu lembro de Lohan jogando pelo CSA, aquele atacante Isso. Mais enfiado mesmo entre os zagueiros. E ali. E o Kelvin, eu não lembrava dele, mas eu estou consultando aqui a ficha dele. Ele cai mais pelas pontas. Inclusive, Isso ele mesmo. passado pelo Botafogo, fez 15 partidas, então jogou bastante. Então já está aí no esquema de Evaristo Pisa. O Lohan, Mike, é como se fosse o camisa 9 mesmo, e o Kelvin e o Pimentinha jogam de pontas. Mas como o Pimentinha ainda não está no físico muito bom, não está 100%, então o Evaristo Pisa está evitando colocar ele nesses primeiros jogos. Se eu não me engano, ele entrou ontem, mas não foi tão bem. Então eu não sei se... Não sei, eu só tô vendo os dados. Ele entrou, fez um gol. Entrou e fez gol. Ah, tá. Então, pois é. Mas mesmo assim a torcida, pelo que eu fiquei sabendo, a torcida ainda criticou, né? Alguns lances dele, enfim. Teve aquele também, um jogador chamado Erivelton, que no jogo contra o América de Natal também não foi muito bem. Mas enfim, é começo de temporada. Então pode ser também que tudo pode acontecer, digamos assim, né? Vamos lá. Ellen, a gente tinha uma zaga que todos elogiavam, Nirley e Luan. E aí no clássico contra o Itabaiana, Daniel traz Vinícius Simon, nosso capitão, líder do time mesmo quando ele está na reserva, e Matheus Mancini. O que você acha que Daniel vai aprontar pra gente ir pro Botafogo? Entra com a zaga, entre aspas, titular, Nirley e Luan, ou essa zaga de terça-feira caiu na graça dele e vai seguir? Mike, eu não achei a zaga de terça-feira ruim. Eu não conhecia o futebol de Matheus. Como eu disse, eu só assisti o primeiro tempo. Eu achei ele bem seguro ali na posição. Simon é um cara, né, sem palavras. Eu confio muito no futebol de Simon. Porém, eu não sei como que vai ser assim, o comportamento. Acho que foi, eu não sei se foi Lucas ou se foi Ari, que falou sobre a maturidade do jogador. Que já conhece, né, o Botafogo da Paraíba, que já teve
que já teve partidas lá e tal. Eu não sei, eu não tenho nem ideia, assim, do que Daniel pode aprontar, mas na minha opinião, a zaga de terça-feira estava boa, mas não desmerecendo Nirley e Luan. Vinícius Ribeiro, considerando que vai ser a segunda partida, a primeira fora de casa, depois a gente vai pegar 2 partidas teoricamente fáceis em casa, que é o Frei e o River do Piauí. Você acha que o empate é um bom resultado? E se sendo, quando a gente abraça essa possibilidade? Já de saída ou vamos deixar o jogo correr? Então, Mike, antes de tudo é importante dizer que o Mike estará de plantão, então isso já é um bom indício para o jogo, né? Mas sobre o jogo, eu acho que o empate não é um mau resultado, né? Eu acho que a gente tem condições de ganhar lá, mas o empate não é um mau resultado. Agora, se for para tratar o empate como um resultado plausível, tem que iniciar o jogo pensando já dessa forma, né? Resguardar mais, jogar contra-ataques, mas se essa não for a pedida de Daniel Paulista, que eu acho que ele não vai jogar pelo empate, eu acho que ele vai para cima, né? Eu acho que ele vai soltar o time, vai jogar como tem jogado até aqui, né? Mas eu acho que não há bicho de 7 cabeças lá com o Botafogo. O Botafogo, a gente, quando estava na Série C, a gente sempre jogou de igual para igual com o Botafogo. Ano passado a gente ganhou aqui em Aracaju, perdeu lá na Paraíba. Então foi equilibrado o duelo, né? Então acho que dá pra gente ganhar, mas eu acho que o empate não é um resultado ruim. Mas é importante lembrar a central de superstições, né? Minha amiga Ellen Graça aí. E no sábado o Mike estará de plantão. Então isso já significa muita coisa pra gente. Então, a central de superstições disse que foi uma informação muito relevante e muito importante. Mike de plantão. Mas, Mike, essa superstição não funcionava só nos clássicos, não? É qualquer jogo? Rapaz, funcionava nos clássicos, mas funcionou contra o Frei. E na Série C, eu vou tentar lembrar aqui, mas acho que também funcionou na maioria das vezes. Aí, pronto, o próprio porque... É porque superstição é um negócio assim, começa pequeno, vai crescendo. É porque o jogo contra o Lagarto eu resolvi mudar a camisa, que eu lembrei que a camisa que funcionou no acesso, nos 2 últimos jogos em casa antes do acesso, foi a camisa preta. Aí eu lembrei e resolvi colocar. Aí, contra o Lagarto não, Jesus, contra o ABC, foi sábado. Funcionou. Aí funcionou. Contra o Lagarto ainda tava com azul, que funcionou contra o Sergipe. Porém, contra o Sergipe, como é um clássico, tem um negócio de uma superstição à parte, entendeu? A central de superstição estava me explicando. Não, contra o Lagarto, o problema fui eu. Eu que fui para as cadeiras brancas e eu nunca ganhei um jogo vendo pelas cadeiras brancas. Aliás, então não é só você não, que eu também, quando vou para as cadeiras brancas, a última que eu assisti nas cadeiras brancas foi ano passado, no estadual, contra o Itabaiana, né? Foi aquele papelão. Jesus. Pior que cadeira branca, só o camarote, viu? Quem é sorteado pro camarote não ganha jogo. Não, Lucas, olha, em 2016 eu fui sorteada pro camarote e o Confiança vinha de uma fase de derrota terrível, tava pronto para cair. Aí eu fui sorteada pro camarote, fui com a camisa azul marinho do goleiro de 2016, que é parecida com a branca que tem um hino, né? Fui com ela, quando chegou lá, o Confiança fez 4-1 em cima do River. Foi histórico esse jogo, porque tava pronto pra cair, o Confiança em 2016. Aí esse jogo foi o da Ascensão, que segurou a onda ali. Tem que morar no camarote, tem que ficar lá, não pode sair não, pelo amor de Deus. Prenda essa menina lá. Agora, Mike não quer revelar, mas ele foi lá para as cadeiras brancas. Na verdade, não foi para as cadeiras brancas, ele foi para o camarote do Confiança, né? O Bancada já está sendo patrocinado pelo Confiança, ele foi lá para o camarote do Iago. Rapaz, isso aí complica a gente. Mas vamos voltar a falar desse jogo contra o Belo. Lucas Matheus, das alterações que foram postas para o Itabaiana,
notadamente do meio para frente, já que Ellen já falou da defesa. Você acha que a gente deve voltar ao esquema que jogamos os primeiros 4 jogos, com Everton, Vila, Marcelinho na ponta, Enes e Ítalo que voltam já seriam titulares, ou tentar fazer uma mescla com esse novo esquema que aconteceu lá em Itabaiana? Eu gostei desse novo esquema que aconteceu lá em Itabaiana, Mike. Inclusive, o primeiro tempo de Danilo Pires eu gostei muito. Inclusive, eu estava comentando hoje no grupo que Danilo Pires ele tem uma diferença que Everton não tem, que é o passe apurado. Everton ele tem um vigor físico muito bom, a gente vê que ele corre realmente, ele dá o sangue, mas na hora de dar aquele último passe, ele não dá, como eu vi Danilo Pires dando alguns passes para Reis. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que no primeiro tempo, pelo menos umas 2 ou 3 enfiadas lá, quase na área, ele tocava a bola para Reis. Então eu gostei muito daquilo, porque eu estava sentindo falta nos outros jogos. Mas ao mesmo tempo é interessante quando o Everton entra, porque ele dá realmente aquele gás no jogo. Então eu acho que a única mudança que eu faria para esse jogo do Botafogo, eu dava mais uma chance a Danilo Pires, mesmo com o pessoal dizendo que ele briga com a balança, enfim, mas coloca ele no primeiro tempo, como foi feito no jogo contra o Itabaiana, e no segundo tempo a gente pode colocar o Everton para ele fazer aquele jogo, né, que Everton sempre faz. Enfim, eu acho que só mudaria isso. Eu não gostei muito ainda do futebol de Alisson, não sei se ele tá um pouco desentrosado ainda com a equipe, mas ele não apareceu muito. Reis, eu gostei de Reis, mas eu acho que Ítalo, por enquanto, tem sido o dono da vaga, não sei se a briga vai ser ele com Reis, enfim, mas eu gostei muito do futebol de Danilo Pires. Eu acho que pro primeiro tempo ele caberia tranquilo. Beleza, meu amigo. Então, vamos escalar esse meio para frente. Então, seria Amaral na volância, Vila e Pires, Ítalo e Mikael. Ítalo, Mikael e Marcelinho ali na frente. É isso? Isso mesmo. Muito bem. E vocês, Ari, Ellen, Vinícius e Fernando, o que acham dessa formação? Rapaz, para ser sincero, olha, vou citar aqui uns jogadores, né? Esse Pires, que eu tinha me esquecido no início dele. Pires, Silva, Reis, o outro aí que falaram, Alisson. Para mim, todos ainda precisam mostrar muita coisa. Eu, sinceramente, ainda não me convenceram. Não estou dizendo que é ruim, que não presta confiança. Estou dizendo que precisam demonstrar trabalho dentro de campo. Não? Sinceramente, ainda não luziram, mas eu espero que tenha sido dedo do treinador, tenha sido treinador realmente que escolheu eles e vir para cá, que aí dá para confiar, né? Mas sinceramente, mas claro que dá para tentar sim o Pires ali no lugar de Everton, até porque Everton, como todos estão falando aí, né, que a estratégia de Daniel Paulista já está meio manjada, tal, então seria uma das opções, né, trocar Everton pelo Pires ali, sim. Creio que poderia surtir efeito. Ellen, como é que você enxerga essa nova formação? Deixa eu fazer uma pergunta. Esse jogo contra o Itabaiana foi o primeiro jogo que Pires entrou como titular, foi? Sim. Creio que sim. Até então, o Daniel só usava a mesma formação de titular. Isso. Porque eu achei que ele foi bem, velho. Eu gostei do futebol de Daniel Pires. Danilo. Tô louca. Tô com o Daniel na cabeça. Mas, sinceramente, eu tenho um trauma de garota dessa parada de rodízio. Pode ser que ele insista na formação de Itabaiana. Vai ser. Não achei tão ruim quanto o jogo contra o Lagarto. Aquele jogo eu não entendi nada, pra ser sincero. Primeiro que eu não consegui nem assistir direito, né? Porque eu fui de babá. Mas eu acho que se ele mexer
não mexer no esquema, velho. Eu acho que se ele manter a mesma formação desse último jogo contra o Itabaiana, mas que, como o Ari disse, né, ver se Alisson entra aí no jogo, né, entra na parada, que Alisson tá meio que... Não que ele seja um jogador ruim. Hoje eu não tô passando pano não, tá, gente? É porque eu tô com o coração mais limpo em 2020. Não que ele seja ruim, mas eu acho que ele realmente tá meio perdido ainda. Mas acredito que essa formação contra o Itabaiana seja legal. Não lá contra o Botafogo. Verdade, Ellen. Eu acho que, na verdade, o que está faltando para esse time que jogou contra o Itabaiana é mais entrosamento. Talvez com o Daniel Paulista colocando um ou outro para ir pegando ritmo, para pegar entrosamento com os outros jogadores, quem sabe eles não alcançam até a titularidade. Porque Everton, ele já tá habituado com aquela galera. Então, assim, aquela dobradinha que ele faz com Ítalo e agora com Silva, que eu assim, ainda não vi Silva adiantar muito, mas enfim, ele já participa de algumas jogadas, é interessante pelo entrosamento, mas eu acho que se o Daniel Paulista de vez em quando tá fazendo essas variações, eu acho que vai ser interessante. O Alisson, eu ainda não vi futebol muito assim da parte dele. Agora Danilo Pires e Reis a gente tem que olhar um pouquinho com mais afinidade. Silva que eu não entendi ainda a função dele na Terra, mas tudo bem. Vamos deixar pra lá. Se Silva é jogador, eu sou astronauta. Pois Pensa é. no cara que eu tô com raiva. Esse eu tô com raiva mesmo. Não, Silva e Renan Gorni. Não sei, eu não tô entendendo nada dele desse ano, mas tudo bem. A gente É porque confia, Renan pelo vai menos na tá fé. fazendo gol, né? De pênalti o cara manja, né? Isso ele conseguiu mostrar. Agora Silva é uma decepção total no ataque, na defesa. Rapaz, o cara ele só é bom fisicamente, que aguenta o jogo inteiro, assim, do início ao fim. Mas ele deu uma furada no jogo contra o Itabaiana, que, meu Deus do céu, eu me perguntei se isso é jogador profissional. Realmente é um futebol que não se vê em todo lugar, não. Ele é aquele jogador que tem qualidade em ser ruim, sabe? Ele é um ruim com qualidade. Ele não vai... Ele não altera, é sempre naquele nível de atuação ali ruim. Espero que venha alguma coisa para mudar esse futebol dele. Fernando, ele é bom em ser ruim, né? E o pior, gente, é que ele, por enquanto, tá sem nenhum jogador ali de reserva, né? Não tem nem como variar, né? Hoje, na atual situação, se ele não puder jogar, eu acredito que Daniel vai improvisar até Everton no lugar dele. Alguém tem notícia de Moraes? Moraes, ele fez um exame hoje para constatar se tinha lesão, porque se não tivesse já ia para preparação física. E aí, saiu o resultado disso ou não sabe? Eu ainda não tenho essa informação, não. E tem essa história de lesão em Moraes também, hein? Vocês são jornalistas especializados, eu sou torcedor de confiança, eu sou profissional, me explique. Não, é só coisa que o cara tava muito tempo parado, né? Tem que fazer os exames para saber se tem alguma coisa ali. Beleza, pessoal. Vamos lá então para as despedidas. Ari Júnior, e aí, meu camarada? Suas despedidas. Mande seu salve para a Nação Azulina. Bom, não, eu só dizer que minha preocupação, como eu creio que a maior parte da torcida, é no ataque, né? Precisamos ali de dois atacantes. Na verdade é essa. Marcelinho tá ali, mas Marcelinho não é atacante, né? Tá dando certo, né? Deu certo na Série C. Agora a gente precisa lembrar que teve períodos que não deu certo na Série C, né? Que ele teve que mudar também, teve que tirar Marcelinho dali. Então o que me preocupa é isso, esses jogadores que estão sendo contratados e já está sendo visando a Série B, né? Eu, como já citei aqui na bancada, e quem me conhece sabe, eu não acompanho futebol, Série B há muito tempo que eu não assisto, mas já é de se preocupar, né? Esses caras vão ser os que vão jogar na Série B. Eu sei que tem gente que vai chegar, né? Tem que chegar, viu? Mas no mais, vamos ser otimistas. Eu ainda, a questão do Silva aí,
eu espero também que ele se desenvolva. Eu creio que é questão da adaptação, porque não é possível a torcida do 13 gostar tanto desse cara, né? E ele ser tão ruim como está aparentando, né? Mas e também, se for, não vai ser a primeira história no futebol de um jogador que lá é querido e aqui não deu certo. Mas é isso, no mais, vamos pro jogo lá em uma pessoa, vamos pensar positivo. Se não der para ganhar, um empate é um bom resultado, sim. Beleza, meu camarada. Ellen Graça, suas palavras de despedida aí para a turma do Confiança. Bom, de defesa, graças a Deus, estamos bem, né? Sendo Luan, Nirley, Simon, o outro menino, ai Jesus, Matheus. Também, de defesa, graças a Deus, Confiança tá legalzinho. O problema aí foi como a Ari disse, né? O ataque ainda tá meio vago, né? Mas é segurar na mão de Deus, se apegar à central de superstições, que tudo vai dar certo. E que venha a vitória. Eu não me contento com empate, não. Esse negócio de empate pra mim não rola. Tem que ser vitória. Tem que ser pelo menos 1-0. Meio a 0, como diz meu pai, já é de bom tamanho. 1-0 de pênalti pra não perder a tradição. Pois é, já que virou um cultural, né, no ano de 2020, que seja 1-0 de pênalti. Mas que venha a vitória, né? Beleza. Lucas Matheus, e aí, Lucas? Suas palavras de despedida, mande seu alô. Então, Mike, é aquela coisa, né? Chamar o torcedor mais uma vez para assistir o jogo do Confiança contra o Botafogo, fazer aquela corrente positiva. E é isso, cara. Eu acho que o Nordestão tá mostrando uma coisa, gente, que os resultados estão favorecendo o Confiança, pelo menos nesse início, né? Primeira rodada foi uma beleza, segunda tá sendo também, que o Bahia ganhou a Imperatriz e o CRB ganhou Santa Cruz. Então, se a gente continuar surfando nessa onda e ganhar o próximo jogo, é bem capaz da gente continuar na liderança. Então, torcedor azulino, vamos continuar acreditando. Eu acredito na vitória do Confiança contra o Botafogo. Não vou dizer o placar por causa da central das superstições, né? Mas eu acredito na vitória. Fernando, sua despedida, suas palavras aí para fechar esse podcast. Encerrando o podcast, eu gostaria de me despedir lembrando também, como o Lucas falou aí, que a tabela da Copa do Nordeste favoreceu, a tabela do Sergipano favoreceu, né? Aconteceu ontem o jogo que ninguém viu, né? Ninguém viu, não tem imagem, não tem vídeo, não tem foto, não tem súmula. No site da federação não tem nem a súmula ainda. Então, assim, realmente foi um jogo que ninguém viu, mas favoreceu a gente. Se eu tô até levando fé em acreditar que esse jogo nem aconteceu, e aí só fizeram um L-Foot lá e botaram o resultado. Eu tô vendo que as coisas estão pelo menos conspirando a nosso favor em relação à tabela, né? Tanto do Sergipano como da Copa do Nordeste. Nós vamos enfrentar um Botafogo que vem numa situação diferente de nós contra o time do ABC. Nós estávamos com menos jogos, né? Hoje nós estamos com mais jogos que o Botafogo. Então eu espero que isso faça a diferença, né? O Botafogo fez 3 jogos na temporada, nós fizemos 5. Eu espero que isso faça a diferença em relação ao entrosamento da nossa equipe. A gente possa sair com a vitória, os 3 pontos e o resultado positivo para trazer para Aracaju. Muito bem, meu amigo. Da minha parte, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que acompanharam esse Bancada Azulina. Também torcendo que o Confiança vá a João Pessoa. E se tem um jogo bom para a gente começar essa virada de chave, é pegando o desafio mais cascudo dessas primeiras rodadas, é ir lá, vencer o Botafogo, voltar para casa para garantir tanto o título da primeira fase, que garante nosso retorno à Copa do Brasil, como já encaminhar a classificação também na Copa do Nordeste. Então, melhor momento, porque a gente vai praticamente sem responsabilidade, porque um empate é um bom resultado, uma derrota não seria uma tragédia. Então, diante disso, vamos para cima, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Podcast Bancada Azulina. É isso, pessoal. Saudações proletárias a todos e a todas. E fui! Pra cima e vamos subir.
Dragão. Pra cima e vamos subir, Dragão.